Vamos falar só tecnicamente falando rodadas de investimento. Você tem algumas rodadas de investimento, você tem o investimento, né, o anjo, né, que é o primeiro investimento inicial. Pode ser às vezes quando não tem nenhum faturamento, pode ser inclusive com o chamado bootstrapping, que é o dinheiro próprio, seu dinheiro mesmo. Você põe dinheiro na sua empresa. Pode ser com 3F, né, FFF, que o pessoal fala Family, Friends and Fools, né, que são amigos, parentes e pessoas que não são especializadas, né, as pessoas que confiam em você. Elas colocam o dinheiro aí mais porque é você, nem sabe o que é seu negócio, nem sabe o que é startup. É sua avó colocando dinheiro em você e fala, meu neto, preciso confiar no meu neto. Né? Então, ela põe dinheiro lá para você, certo? Ou investimento anjo mesmo, investidor anjo profissional. Faz a análise de mercado, ele percebe que existe um potencial daquele segmento, daquele nicho, daquele empreendedor, você, certo? Ele coloca o valor do investimento lá. Nesse momento, principalmente nessa primeira rodada, é muito difícil, porque você não tem como calcular o valuation. E aí, qualquer valor que você der, a quanto vale a empresa? Ela vale 5 milhões? Ela vale 1 milhão? Ela vale 100 mil? Ela vale 10? Ela vale 50? Qualquer valor que você colocar, de uma forma geral, vai estar errado. Já estou te dizendo, vai estar errado. Muito raro você não consegue definir. E outra, tem uma alta carga subjetiva. Você pega o chat GPT, por exemplo, que o Bill Gates colocou $1 bilhão. Aquele empresário indiano colocou $10 bilhões, ele nem tinha faturamento. Ou seja, 2 investidores colocaram $11 bilhões, a empresa não tinha faturamento nenhum. Altamente subjetivo, tudo bem. Tem um impacto gigantesco, está mudando a sociedade como nós conhecemos, está mudando a forma como a sociedade. Bill Gates, bobinho que não é, ele percebeu isso e colocou tanto de dinheiro. Mas você quer equiparar mesmo com o chat GPT, com a criação do smartphone, com a criação da internet, né? Então, não estou desmerecendo, mas são raros os casos. Né? Então, de uma forma geral, você tem aí centenas de milhares de startups, todos os anos, pensando em ideias fantásticas, muito importantes, muito satisfatórias, que não precisam necessariamente ser ideias absolutamente disruptivas, mas que contribuem. Uma melhoria, um processo, um marketplace, um produto específico, uma análise, um fluxo, ou seja, tem um monte de boas ideias que aparecem. E que você não precisa se preocupar com o valor de mercado dessa ideia hoje. Você se preocupa amanhã. Então, a grande questão é conseguir dinheiro nessas rodadas sem comprometer a participação de mercado. Eu tenho uma ótima notícia para você. Até então, o modelo de negócio usualmente trabalhado com os investimentos era assim. Eu colocava um valor de mercado, eu colocava um valor lá de investimento, né? E esse valor de investimento, ele exigia imediatamente um percentual de participação. Até aí era usual esse tipo de coisa. E dificultava muito. Hoje existe um grande mecanismo que chama contrato de vesting. Que é você colocar um valor, por exemplo, 100 mil reais, 1 milhão de reais, 50 mil reais, 238.500, não importa o valor, em que esse valor ele fica atrelado a, em uma rodada futura, definir qual vai ser o percentual específico. Então, na rodada futura, quando você já tiver melhores condições de definir o percentual de participação efetivamente, naquele momento estabelece quanto de percentual vale aquele valor que foi investido. 200, 300, 1 milhão de reais, não importa quanto. Esse mecanismo, ele até então não era tão conhecido, mas agora, graças a Deus, Alá, Jeová, tudo mais, ficou cada vez mais especificado. Inclusive, a House of Startups, que é o nosso hub, trabalha com esse modelo de colocar um valor. E mais ainda, a gente dá um desconto no valuation que se torna mais atrativo para o investidor, ou seja, a gente faz o seguinte, o investidor coloca lá $125 mil e a gente calcula que esse valor vai receber um desconto no valuation, ou seja, é como se o investidor colocasse $125 mil hoje, né? E depois lá no futuro ele tivesse 50% de desconto, em vez de colocar 125, ou no caso 250, é como se tivesse colocado lá 375, certo? Ou 125 é como se tivesse colocado lá $190 mil. Por quê? Porque é mais justo no futuro. É bom para a startup porque não toma um percentual específico, já logo de cara. Esse percentual, qualquer percentual que fizer, está errado. Para o investidor é bom porque é atrativo. E lá no futuro, aí sim, lá no futuro a gente consegue de fato ter uma noção clara de quanto que vale. É mais próximo. Você erra menos lá no
Agora com certeza vai errar. 100% de chance de errar. Certo? Lá no futuro, você se aproxima mais da verdade. Você não está tão distante, né? Não é tão um negócio assim, sua startup vale entre 2 milhões e 25 milhões. Não é? Provavelmente vai ser entre 23 e 25 milhões. É mais próximo. Tá? O intervalo, né, de análise é bem menor. Então fica mais fácil você direcionar. E isso é importante para a gente entender. Então você tem lá o investidor anjo, logo de cara. Aí você tem lá o pré-seed, né, que seria, né, uma vez que a empresa já está rodando um pouquinho. Aí você tem o seed, né, que é como se fosse semente, né? Pré-seed é antes da semente, né? Então você tem o anjo, tem o pré-seed, você tem o seed, né? Depois você tem as rodadas mais avançadas, rodada A, B, C, depois D, né? Até depois chegar lá no IPO, né, que é a abertura de mercado, que é o lançamento da bolsa de valores. Entenda que eu posso ter em cada uma dessas rodadas, não é assim, eu tenho anjo, pré-seed, seed, A, B, C, não. Pode ter anjo, pode ter 2 ou 3 anjos, pode ter seed, posso ter 2 ou 3 seed, pré-seed, posso ter 2 seed, eu posso ter, aí sim, rodada A, B e C, vai conforme os números. Mas essas rodadas, elas já estão já quando você já está tracionando, você está crescendo. E é nessas rodadas, nessas que me preocupam, quando a gente mata o equity no passado. Por quê? Porque você já está matando o percentual logo de cara. Então, antes de chegar nas rodadas maiores, rodadas A, B e C, né, que são as séries, né, séries A, B e C, qualquer valor que você fizer para trás, provavelmente vai te matar no percentual. Mas você precisa do investimento. Então, defina como recomendação, usa um modelo de contrato de vesting, que não define o percentual. Se no passado era difícil conversar sobre isso, hoje é mais fácil. Se o investidor não entender, manda uma mensagem pra gente aqui, tá? Que a gente ajuda, tá? Porque a gente tá acostumado a fazer isso. Então a gente faz sempre desse jeito, tá? Então não se preocupe. Só mandar uma mensagem pra gente que a gente ajuda você. Tá? A gente precisa ter também especificação das chamadas regras de diluição. Afinal de contas, o que é isso, né? Imagina o seguinte, você tem 2 sócios, certo? Cada um tem 50%. Então eu tenho 50%, meu sócio tem 50%. Entrou um investidor, ficou com 10%. Bom, se ele ficou com 10%, significa que ele pegou 10% meu, 10% do meu sócio, não é verdade? Então eu e meu sócio, nós somos diluídos. A gente vai ter agora, se eu tinha 50%, dei 10% para ele, então metade meu, metade do meu sócio. Então eu fiquei com 45%, meu sócio com 45%, o investidor ficou com 10%. 45 mais 45, 90, mais 10, 100%, certo? Ok. Quando entrar o próximo investidor, você vai ficar com mais 10%. Como é que funciona? Regra de diluição. Todo mundo é diluído. Ou seja, eu vou dar 10% do meu sócio vai dar 10% dele, e o investidor que até então tinha entrado também vai dar 10%. Então, eu tenho agora, eu tinha 50%, dei 10%, dei 5%. Então, eu estou 45%. Nesse momento, quanto que eu vou dar? Vou dar 10%, 4,5%. Meu sócio vai dar mais 10%, 4,5%. 4,5 mais 4,5, 9%. E esse investidor ficou com 10%. E esse outro 1%, onde que é? 10% do outro investidor. O investidor não tinha 10%? Não tinha 10%. 10% de 10, 1. Ficou com, então, os outros 10%. Então, nesse momento, como é que ficou a distribuição? Você tem um sócio com 10, você tem um outro com 9, e tanto eu como meu sócio, tinha 45, demos 4,5, cada um fica com 40,5%. E por aí vai. Eu sei que parece confuso nesse momento aqui, de repente você não entende matemática, aquela coisa toda, ficou difícil, não sei o quê. Você escreve. Escreve numa linha, coloca assim, ó, 50% para cada um, aí dá 10%. Então, 10% de um, 10% do outro, ficou com 10% do outro. Aí vai, de novo, 10%, tira 10% de cada um. Aí faz o outro, 10%, tira 10% de cada um, vai tirando. Ou seja, cada um vai sendo diluído. A diluição, a regra de diluição tem que ser igual para todos. Sabe por quê? Porque se um desses investidores não tiver a regra de diluição, o que vai acontecer? Eu vou ser diluído, meu sócio vai ser diluído, ou todos os meus sócios serão diluídos, todos os investidores serão diluídos, menos aquele que assinou uma regra de antidiluição. Sabe o que vai acontecer com a sua startup? Se tiver um dos investidores que tem a regra antidiluição, ninguém mais investe na sua empresa. Isso é um problema seríssimo. Porque eu falo assim, não, espera aí, eu vou ser diluído, os sócios vão ser diluídos. Até aí você, os sócios tudo bem, você faz o que vocês quiserem.
Mas os investidores passados e futuros, eu falo, não, espera aí. Como assim? Ele tem a regra antidiluição e eu vou ser diluído? Não, eu também não quero. Ou seja, você cria problemas seríssimos. Por isso que a prática é que todos assinem regras de diluição. Ninguém passa por uma regra de antidiluição. São raras as situações. Às vezes pode ser uma situação temporária, por exemplo, na primeira rodada não é diluído, depois é diluído, as coisas, mas ainda assim não vale a pena. Certo? Então, para você preservar o cap table, uma das formas é que todos sigam a mesma regra. Porque isso significa que todos vão cumprir com os mesmos aspectos, tá? Isso é importante para que você consiga, de fato, ter essa noção, né, de como fazer os investimentos, tá? Ok?